Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Antônio Martins de Farias, eu atuo como analista institucional com visão democrática, né? Eu sempre buscarei interpretar a política brasileira e global com responsabilidade, clareza e espírito pedagógico. Isso eu vou decorar e vou fazer, porque isso agora é a minha identidade, né? Eu preciso levar isso ao conhecimento do meu público. Preciso de me posicionar, né? Bom, eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu também quero dizer o seguinte, que hoje eu vou falar sobre o título Entre Polarização, Guerra e Trabalho, o Brasil diante de decisões decisivas. Meus amigos, convido todos para refletirem comigo sobre três temas, né? A política internacional, a questão do Irã, pacificamente, a possibilidade do PSDB lançar uma candidatura, uma terceira via para a presidência da República e a questão da jornada de trabalho, de 36 horas, não sei, a 44 horas é o que eles estão debatendo, né, querendo tirar. Vamos com calma. Eu digo assim, convido todos a refletirem comigo sobre três temas relevantes, como eu falei, né, que é na política internacional, a possibilidade do PSDB apresentar candidatura própria à presidência da República, o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã e o debate sobre a mudança na jornada de trabalho. São temas distintos, né, obviamente, mas todos têm algo em comum, impactam diretamente na estabilidade institucional e na democracia e a economia do país. É fundamental. Eu sempre buscarei o contato, né, com a democracia, o fortalecimento da democracia. Kassab e a possibilidade de nova candidatura presidencial. Como sabemos, a democracia se fortalece quando há pluralidade de opções, de debate e de candidatos. A sinalização do PSDB de lançar uma terceira via ou um terceiro candidato próprio, né, vamos dizer assim, a presidência da República, ele amplia o espectro político de um modo geral, que pode contribuir para reduzir, né, a polarização que se encontra em nosso país. Só traz prejuízos. Nas últimas décadas, nós não falamos de outra coisa a não ser de A, B, A, B, B, A, B. Isso prejudica demais, porque não leva ao debate os verdadeiros problemas do país. Nos últimos anos, gente, o debate político nacional ficou concentrado em dois lados, dos dois polos de mobilização popular. Esse cenário, embora legítimo, nós não podemos dizer que não em regimes democráticos, tende a reduzir o espaço para a alternativa de um debate mais amplo e de propostas. Nós não podemos ficar 4 anos discutindo coisas que não fazem o menor sentido, não contribuem para a evolução da democracia, o seu fortalecimento. Nós estamos há 4 anos discutindo projetos que não levam a lugar nenhum. Uma legislatura que parou, um Congresso Nacional que parou de produzir. A finalidade do Congresso Nacional é criar leis, alterar leis. Isso não foi feito durante 4 anos. Quanto maior o número de candidatos, gente, maior a possibilidade do eleitor comparar os projetos e ideias. O essencial é que a disputa se dê dentro das regras democráticas, com respeito às instituições e às divergências. Estamos apostando no TSE, que será uma das eleições mais difíceis da nossa história.
Porque lá a direção do TSE está de um lado, supostamente. Eu não acredito nessa hipótese. Porque os juristas, os ministros do TSE, julgarão conforme a Constituição, julgarão conforme a lei, independente das ideologias que eles têm, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista político. Não vislumbro uma mudança de lado, vamos dizer assim. Porque o TSE cumpre a lei, cumpre a Constituição, e eu a defenderei sempre a Constituição. Esperamos que seja uma eleição do debate, mas um debate coerente, um debate com projetos, um debate que leve a consciência do eleitor a entregar o seu maior poder, que é o voto, a um cidadão que realmente, caso eleito, contribua para o desenvolvimento do nosso país. Como analista institucional, com uma visão democrática, não me cabe apontar tendências. Não me cabe apontar quem quer que seja. A minha preocupação é o respeito às instituições. Por pior que nos encontremos, por maior que seja o nosso problema, as nossas instituições precisam de respeito. Para que possamos encontrar soluções sadias, soluções que impactam de forma direta no desenvolvimento intelectual de nossa população. A separação que nós estamos vivenciando entre A e B só prejudica o nosso país e ajuda duas correntes, sejam de direita, seja de esquerda, elas se mantêm no poder, sem nada executar em prol do nosso país. Agora, eu vou falar de um tema complicado, que me falta até conhecimento, mas existe uma expressão no Nordeste, que sábado eu estava numa aula e alguém a mencionou. Uma expressão bem característica da minha região, já que eu estou em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco, eu sou enxerido. E vou botar esse enxerido entre aspas. Enxerido aqui no Nordeste é uma pessoa que se mete sem ter conhecimento, sem ser chamado, vamos dizer assim. Eu entro numa conversa sem ser convidado. Essa é a grande... em um debate sem ser convidado. Essa é a expressão nós nordestinos aqui sobre a palavra enxerido. Vou falar sobre o conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel. A violência no cenário internacional sempre traz preocupações, né, gente? Conflitos armados produzem consequências humanas, econômicas e diplomáticas de grande alcance. O episódio envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, o que merece nossa atenção não é apenas o fato militar em si, mas os impactos sobre o direito internacional e sobre o equilíbrio geopolítico. A minha preocupação, que eu nasci em 1957, nasci sob a égide da ONU, do pós-guerra, pós-segunda guerra, que foi o maior conflito do mundo até hoje, né? 1939 a 1944, que a ONU organizou o mundo, estava em plena Guerra Fria, que é um movimento interessante, caberia um vídeo só falar sobre a Guerra Fria, porque a Guerra Fria, ela pode ter prejudicado, mas ela não foi um confronto direto. Ninguém se enfrentou militarmente, né? Era os defensores do capitalismo contra os defensores do socialismo. Mas eles aproveitaram esta guerra, que por isso chama-se Guerra Fria, porque eles não se enfrentaram frente a frente, no campo de batalha com a arma, mas se enfrentaram com a tecnologia. Por exemplo, lamentavelmente, a corrida armamentista. Essa foi o desenvolvimento da bomba atômica. Tudo isso é prejudicial. Mas, por outro lado, por exemplo, eles descobriram os voos
aeroespaciais, a corrida espacial, né? Os foguetes enviados para a Lua, né? Enfim, então isso trouxe benefícios. Mas agora com essa política que nós estamos vivendo, não existe mais uma guerra fria. Existe o desrespeito total e generalizado aos direitos internacionais. Não tem mais respeito à dignidade das pessoas, não tem mais respeito à soberania dos países. E isso é preservado pelo direito internacional. O direito internacional veda, de qualquer maneira, a intervenção de um país em outro. Porque existem os organismos multilaterais como o ONU, a OMC, são organismos que têm como objetivo tirar dúvidas, dirimir as situações, as dúvidas, né? E resolver os conflitos através do diálogo. Mas o que nós estamos vivendo é uma agressão, né, a outro soberano. Ah, mas o país A é um país ditador. Ok. Mas o direito internacional não determina se é um país democrático ou não. Ele diz a soberania de um país não pode ser agredida de forma como nós estamos vivendo. O Brasil manifestou-se oficialmente, né, defendendo a negociação diplomática, posição historicamente alinhada à tradição política externa brasileira, que privilegia o diálogo e a solução pacífica das controvérsias. Corretíssimo. A posição do Brasil está de acordo com o artigo 4º da Constituição, né? Está exemplar. Diversos países também se posicionaram em favor da negociação. A União Europeia demonstrou preocupação em defender esforços diplomáticos. Independentemente de críticas que possam ser feitas, o regime iraniano, a ordem internacional depende de respeito às normas multilaterais. Nós não podemos ter uma hegemonia, um maior, um poderoso, que invade uma soberania sem seu mínimo respeito às regras internacionais. Nós perdemos a segurança, o respeito à soberania de um país. Porque qualquer país hoje sobrevive sobre a ameaça de um único poder hegemônico, que tem o poder militar, tem o poder econômico e faz o que quer. Como fizeram com a Venezuela, como farão com Cuba nos próximos dias. Porque esse conflito do Irã, assim que terminar o conflito do Irã, espero que termine, a próxima vítima é a Cuba. Você está defendendo? Não se trata de defender Cuba, defender ditaduras ou excesso de poder em mão de uma pessoa. Eu não posso defender um regime desse, mas também não posso aceitar que um poder, né, tome conta unicamente solitário e dominando o mundo, desrespeitando as regras internacionais. Ora, o que nós vamos fazer de agora em diante? Não podemos fazer nada, nós não temos mais a segurança. O fortalecimento das instâncias internacionais, inclusive com possíveis debates sobre o funcionamento do Conselho de Segurança da ONU, é tema legítimo e relevante para o aperfeiçoamento da governança global. O problema é que a ONU, assim como a Liga das Nações, nasceram com um erro. Como a maioria dos organismos internacionais, inclusive o Fundo Monetário Internacional, o Mercosul, tem esta cláusula de unanimidade. Não conseguimos a unanimidade em tudo. Nós não podemos deixar no auge de uma decisão da ONU, aonde um país veta. Acabou. O poder judicante da ONU está na mão da França, da Inglaterra, da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Cada um veta. Os Estados Unidos veta aquilo que é de seu interesse, a Rússia veta do que é do seu interesse, a China veta o que é do seu interesse, a Inglaterra veta o que é do seu interesse. Então essas grandes potências não sofrem consequências. Aí dá o direito a uma pessoa, não quero nominar ninguém, né, porque há um governante global a se intitular dono do mundo e desrespeitar as regras internacionais.
claro, a ONU foi criada em 1949, 48, 49, com 40 países, inclusive o Brasil. Mas hoje são 193. É necessário uma reorganização desses organismos. Ah, porque a ONU está entregue aos comunistas. Isso eu ouvi sábado de uma pessoa defensora da direita radical. Ah, porque a ONU não serve para nada, porque a ONU é cercada de comunistas. Não, gente, não se trata de ter comunista na ONU. A ONU não tem política, a ONU tem que ter de convergência. Claro que o Conselho de Segurança da ONU não pode exigir a unanimidade. Altere para 2/5, 3/5 dos votos, sei lá, que não possa vetar e não servir mais aquela organização, aquela resolução, aquela lei não servir para ninguém, não poder ser aplicada porque um país vetou. Ora, a Rússia vai vetar, acabou. Os Estados Unidos vetam, acabou. Não pode. Nós temos que rediscutir esse processo. Como são 15 membros, 10 são rotativos, né? Que encontre uma saída, uma cláusula, sei lá, alguma coisa no Conselho de Segurança da ONU para não dar essa hegemonia, esse poder arbitrário aos Estados Unidos, à Rússia e à Inglaterra, que vetam e a ONU perde o seu valor. Não é que a ONU está dirigida por comunistas. Não, não é isso. A ONU ela não tem o poder judicante. As decisões da Assembleia Geral da ONU não servem como lei, aquilo são normas, são orientações. Agora, o que vale mesmo são as punições do Conselho de Segurança Nacional. O que esse conselho decide tem que ser cumprido. Por exemplo, o Irã sofre hoje várias sanções econômicas mundiais oriundas do Conselho de Segurança, que os Estados Unidos, né, a Rússia, ninguém vetaram. Então, o Irã vive sob muitos bloqueios econômicos, né, por causa do desenvolvimento de armas nucleares. Mas só isso não basta. Tem que haver uma negociação equilibrada do cenário internacional, do respeito, da cobrança do direito internacional. Nós não podemos, voltando ainda para o cenário interno, nós não podemos no Brasil criar um sistema de não cumprir. Nós já temos um país complexo, com injustiça. Imagine se nós não cumprirmos a lei. A lei tem que ser cumprida, a lei tem que ser obedecida, as instituições têm que ser obedecidas. Ah, porque não vamos julgar, não vamos nominar os organismos, as instituições elas precisam de respeito e cobrança efetiva pelo seu cumprimento. As injustiças que ocorrem no Brasil, voltando ainda falarei sobre do poder, as arrogâncias, né, do poder judiciário, juízes de primeira instância cobrando que não tem carro próprio, que não tem cafezinho. Gente, é um absurdo, mas vê uma remuneração de um magistrado. Vê um salário mínimo, ele não tem aquele que, olha a diferença de quem ganha um salário mínimo, 8 horas por dia, 44 horas semanais, o juiz trabalha 2, 3 dias e ganha um subsídio gigantesco e reclama que não tem carro próprio fornecido pelo Estado. Essas dicotomias, essas separações, essas injustiças, elas têm que acabar. Eu sei que outro tema, me permitam, é a questão dos penduricalhos, né, que é a palavra da moda. Meus amigos e minhas amigas, não vou sair do assunto Irã, Iraque, né, Irã, Israel, Estados Unidos. Isso nos deixa muito preocupados. Não é porque o dólar provavelmente hoje chegará a 100 dólares, terá aumento porque, segundo me parece informações, eu não sei ainda, que o Estreito de Hormuz foi fechado. Então não passa nenhum navio de petróleo, o transporte de petróleo do mundo fica interrompido por enquanto. Isso trará, óbvio, uma especulação. Mas não é isso, eu não me apego a esses conceitos. O que eu me apego, claro que o aspecto econômico é importante, mas o que eu defendo é a vida das pessoas. Ah, mas eles são tiranos, não importa, eles são filhos de Deus. Gente, eles são xiitas, têm a religião deles.
Né? Há 47 anos que o Irã vive lá sob o seu Ayatollah Khomeini. Eu não estou aqui defendendo o regime do Irã. Não se trata disso. Mas existe uma coisa chamada Direito Internacional que precisa de ser cumprido. E não está sendo. Desrespeitaram as regras. Acordos de 1648, 1679 foram jogados, desculpe a expressão, né, num lugar que não... Porque um único poder, né, um único gerente do mundo se acha dono e está desrespeitando. Agora, quando ele precisar das regras para que as pessoas cumpram as ordens dele, o que é que ele vai fazer? Porque se ele viola as leis, ele não pode exigir a sua obediência. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. Então, eu espero que esse conflito seja o mais rápido possível, que o estrago já foi feito, vidas foram, né? Não sei como vai ser o regime. Aliás, estou com um copo novo, viu? Eu ganhei. Minha irmã me deu de presente, agora estou tomando água no copo, eu não sei, acho que é azul índigo, né? Meus amigos, é importante. Ah, mas não. São vidas. E vidas importam. Seja ela qual for. Qualquer um que perde a vida, qualquer um que tira a vida do outro, está cometendo um crime gravíssimo. Principalmente aquele que desrespeita as regras, de propósito, porque se acha arrogante, se acha poderoso, e invade um outro país e sequestra e mata. Não, precisamos de defender as instituições. Um país sem instituição, um mundo sem instituições seguras que garantam a harmonia. O poder judicante, o poder judiciário, ele tem como fundamento o equilíbrio, a distribuição da justiça, o fortalecimento da harmonia. Por isso que tem o direito à prescrição e decadência, né? Aquilo que você deu uma dívida não pode ser paga depois de 5 anos. Por quê? Porque é para dar a garantia de tranquilidade. E nós não estamos tendo. Por causa da arrogância, da prepotência de um único país que acha que é dono do mundo e que destrói, portanto, tudo aquilo que foi projetado pós Segunda Guerra Mundial. Bom, vou agora falar de um debate sobre a jornada de trabalho no Brasil. Outro tema importante é a discussão, né, com a redução da jornada de trabalho. Atualmente fixada, né, que todo mundo sabe, em 44 horas semanais, de segunda a sexta e 4 horas no sábado, para fazer 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado, para perfazer total de 44. Trata-se de assunto que envolve equilíbrio entre competitividade econômica, geração de empregos e qualidade de vida do trabalhador. Gente, eu tenho que ler porque tem horas que a gente precisa realmente fortalecer. Claro que melhora a qualidade de vida do trabalhador, melhora significativamente. Isso é importante, importantíssimo. Agora, como ficará a geração de empregos? Essa é uma boa pergunta, né? O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, manifestou preocupação quanto ao possível impacto da medida sobre a competitividade do país. Por outro lado, economistas da Fundação Getúlio Vargas avaliam que a mudança poderia ser implementada gradualmente, com impacto administrável no custo do trabalho. Não é para aprovar a lei hoje, entrar em vigor, publicá-la amanhã e começar quinta-feira, né, vamos dizer assim, a 36 horas semanais. Tem que haver um ajuste, um período de latência, um período de acomodação, um período de ajuste, tanto para o lado do trabalhador quanto para o lado do empregador. Não é uma... não, gente, tem que ser uma coisa paulatina. Esse é um debate que exige dados técnicos, responsabilidade fiscal e diálogo entre governo, empresários e trabalhadores, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele está muito precipitado, esse debate. Tem uma emenda constitucional no Senado, acho que é do senador do Rio Grande do Sul,
Paulo Paim, se eu não me engano, é um trabalhista histórico, né? E ele já está, parece que... Aí tem de uma deputada de São Paulo, chamada Hilda, acho que é Ilka, não sei agora o nome dela. Esqueci, né? Eu conheço, mas esqueci. Aí, o que acontece? Foi muito recente, foi no segundo semestre de 2025 e esse ano. É claro que isso para a atual posição do Brasil é importante, essa discussão, porque é em ano de eleição e o Brasil, concordando ou não, vive sobre a égide de um governo sindicalista. Né? Mas com isso não podemos negar o direito do trabalhador. Acho que o trabalhador brasileiro precisa de descanso, o brasileiro precisa de qualidade de vida, o brasileiro precisa de mais educação. Né? Porque o que o Brasil precisa, gente, é de produtividade. Por que a produtividade do Brasil é baixa? Por que o custo do Brasil é alto? Claro, tem um erro administrativo aí. Mas ela é em consequência da falta de preparo, tanto do empregador quanto do empregado. O empregado não tem qualidade, ele não tem educação de qualidade, ele não tem saúde de qualidade, ele produz pouco. Ele dorme no trabalho, ele se alimenta mal, Eu fiz isso, claro, comia feijoada na hora do almoço. Não existe você comer uma feijoada e voltar para o trabalho. Teu rendimento não é o mesmo, eu admito isso. Mas isso é culpa de quem? Da estrutura social e histórica do país. Temos que fortalecer a educação. Fortalecendo a educação, criamos condições de aumentar a produtividade. O empregador também precisa de ter qualidade ao fornecer adequados equipamentos. Porque não adianta você ser um grande contador, um grande advogado, se o empregador não ouve o teu conselho, não segue as regras contábeis. Adianta ter o melhor contador na empresa, se o dono da empresa não quer cumprir as regras tributárias, não adianta. É que nem eu vou ao médico, se o médico me passa um remédio, eu não tomo remédio, a culpa é do médico, não. O problema no Brasil é esse, que o advogado orienta, o empregador não cumpre, porque acha que é besteira, porque, isso é besteira. Aí você quer treinar um empregado, ele diz que não vai gastar porque é culpa do empregado. Não, gente, não é não. O empregador também tem que investir na qualidade do trabalhador. É um jogo. É um jogo. É importante que melhorar a qualidade, a produção do trabalhador. Né? Porque a qualidade do trabalho no Brasil é muito baixa, a produtividade muito baixa, em decorrência da falta de equipamento e em falta da qualificação do trabalhador, que não tem uma educação adequada, uma educação social, uma educação técnica de boa qualidade. Bom, já concluindo, o Brasil vive um momento, gente, de decisões importantes, tanto no cenário interno quanto no cenário internacional. Pluralidade política, diplomacia responsável e equilíbrio econômico são pilares essenciais para a estabilidade doméstica e a estabilidade democrática. Mais do que posições passionais, o país precisa de debate qualificado, respeito institucional e responsabilidade coletiva. Não podemos abandonar o país e dizer, assim, quem governa é o Lula, ele que se vire. Não, nós somos partícipes dessa empleitada, de governar o país, de fazer com que o nosso país cresça. Meus amigos, minhas amigas, espero que tenham gostado. Chegou até aqui. Muito obrigado mais uma vez. Prometo que melhorarei ainda mais a apresentação dos meus títulos, dos meus vídeos. E até quarta-feira, se assim Deus me permitir. Um abraço e até lá.